Boa tarde a todos. O tema da nossa videoaula de hoje é futurismo. A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi o futurismo, como ele surgiu, suas principais características, ideias defendidas, sua importância e também algumas obras de artistas famosos do movimento. Bem, vamos começar. O futurismo foi um movimento literário e artístico que valorizava a tecnologia e a velocidade, e tem como característica a ruptura com o passado e a valorização do novo, ou seja, inovações tecnológicas e industriais. O futurismo também fez parte das vanguardas artísticas europeias, que ganharam mais adeptos no século XX, que, para quem não sabe, as vanguardas europeias representam um conjunto de movimentos artístico-culturais que ocorreram em diversos locais da Europa, a partir do século XX. Por exemplo, o expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo e por aí vai. Além disso, o futurismo influenciou a pintura, literatura, escultura, música e várias outras vertentes artísticas. Porém, o movimento futurista perdeu forças após a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, mas ele continuou inspirando outros estilos artísticos. O cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, por exemplo, são exemplos de vanguardas que possuem características futuristas. Bom, hoje nós vamos falar sobre como surge o futurismo. O futurismo foi uma das vertentes das vanguardas artísticas do século XX. Iniciou-se na Itália entre 1909 e 1910, com forte tonalidade patriótica em seu manifesto, mas teve influência nas artes de outros países como a França, a Rússia e o Brasil. Bom, o futurismo teve diversas características, entre eles o antirradicionalismo, ou seja, a liberdade de criação sem as amarras da arte acadêmica, a defesa da higiene mental, eliminar a sujeira, isto é, o pensamento tradicional, perspectiva otimista inspirada pela evolução tecnológica em relação ao futuro da humanidade, a valorização do heróico, do grandioso e do dinâmico, culto à guerra e à violência, a iconoplastia, contrária a símbolos, convenções e tradições, exaltação das máquinas, automóveis e aviões, culto à velocidade e à tecnologia. Bom, eu vou falar um pouco sobre as ideias defendidas pelo futurismo. Que foi o que? O futurismo, ele se caracterizou principalmente pelo rompimento com a arte e a cultura do passado. Ou seja, eles meio que deixaram de lado a ideia que por muito tempo foi levada, que foi essa arte e a cultura, né? Então eles romperam com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia, ao ponto de os mais externos exaltarem as armas e a violência. Então eles romperam essa arte e a cultura do passado para viver em uma nova tecnologia moderna, que no caso foi a vida urbana, a velocidade, a energia, a ponto de externos exaltarem as armas e a violência. Bom, e esses adeptos do movimento, eles rejeitavam o moralismo do passado, né? Volta novamente a questão do rompimento, que eles simplesmente romperam essa parte do passado da arte. E então veio novas obras que se baseavam fortemente na velocidade e nos desenvolvimentos tecnológicos, né? Volta a ideia da tecnologia e tal, tecnologia moderna, que aconteceu mais ou menos no final do século XIX. O futurismo também obteve sua importância, que foi um movimento por qual a sua relevância acerca de alguns conceitos, entre os quais se destacam o mito do progresso, a ideia evolucionista da arte, a concepção positiva do desenvolvimento técnico e a própria percepção da enfermidade da vida. E através disso obtemos algumas características, que é a valorização da velocidade e dinamismo, a exaltação da tecnologia em suas obras, a ligação ideológica com o fascismo, a ruptura com o passado, a utilização da publicidade e tipografias e a tendência a justificar a violência através de militarismo. Em um pequeno contexto, o futurismo se originou graças às transformações geradas pela Revolução Industrial.
Os artistas futuristas viram a necessidade de se libertar da tradição cultural e dos vestígios deixados pela dominação da burguesia dos séculos anteriores. Devido a tudo isso, o futurismo superou o renome das vanguardas francesas e se tornou uma moda para os adversários modernistas que já tentavam se apropriar dos modelos mais avançados, o que de certa forma acabava sendo contracultural. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os principais artistas do futurismo, os protagonistas que protagonizaram esse estilo de arte. Nós temos alguns nomes assim que já são conhecidos nesse meio da arte, né? Como por exemplo, nós temos também Louis de Rosolo. Louis de Rosolo foi um artista muito importante para o futurismo que viveu de 1885 a 1947. Nós também temos Carlos Carr, que viveu de 1881 a 1966. Nós temos Umberto Boccioni, que viveu de 1882 a 1916. Nós temos também Gino Severini, que viveu de 1883 a 1966. Nós temos também Giacomo Balla. Giacomo Balla viveu de 1871 e até 1958. E nós também temos Mário Cirone, que viveu de 1885 a 1961. Todos esses artistas aqui têm obras muito importantes para o meio do futurismo e para esse estilo artístico, né? E como nós podemos ver aqui, o primeiro deles que foi o Giacomo Balla, que nasceu antes. Ele foi o primeiro artista do futurismo desses que estão aqui de prioridade. Ele não foi o primeiro de todos, mas desses que estão aqui ele foi o primeiro. E o último artista do futurismo, e dentre esses que estão aqui, desse meio, foi no caso Carlos Carr, que foi o último deles a vir a falecer. Bom, agora nós vamos dar alguns exemplos de obras do futurismo. Nós temos um dos exemplos, a Urban Landscape with China, que no caso é uma obra do Mário Cirone, que foi um artista do futurismo muito importante, que viveu entre 1885 a 1961. Nós também temos outro exemplo no caso, que é o Dinamismo de um Automóvel, que é uma obra do Louis de Rosolo. No caso, o Louis de Rosolo foi um artista muito importante para o futurismo, que viveu entre 1885 a 1947. Bom, vamos lá. Agora nós temos exemplos de mais duas obras, que no caso são Dinamismo de um Ciclista, a obra do Umberto Boccioni, que foi um artista que viveu de 1882 a 1916. Nós também temos outro exemplo, que é a Velocidade Abstrata e Ruído, de Giacomo di Balla, que no caso foi um artista que viveu de 1871 a 1958.